Bom, lá vamos nós falar sobre a produção textual que é exigida na prova do mestrado profissional, e com isso também falando um pouco sobre as concepções da linguagem por dois autores, né? O Hernani Terra, do livro Linguagem, Língua e Fala, e do autor John Lyons, de Linguagem e Linguística, uma introdução. Mas, primeiramente, começar falando sobre o ensaio, que é o, o tipo textual que é mais exigido no mestrado, na prova de mestrado, utilizando o material da mestranda Valéria Clarice, da USP. Bom, vou começar dizendo que aqui, os gêneros textuais, eles vão ser uma forma geral de divisão para os tipos textuais. Então, o ensaio, a resenha, o conto, a crônica e por aí vai, eles vão ter formatos específicos que devem ser respeitados para que sejam caracterizados como tal. Então, o ensaio e a resenha têm pontos em comum, como a Valéria destacou. A questão central é sempre um ponto de vista. Um ponto de vista acerca das temáticas, sempre levantando opiniões. Lembrando que em formatos diferentes. Então, existe um limite entre os dois, muito próximo. O ensaio escrito em primeira pessoa e a resenha escrito em terceira pessoa. Uma definição breve acerca do ensaio é analisar, descrever e discutir um tema, focado na exposição de ideias, de críticas, de reflexão. Eu acho que mais o que caracteriza o ensaio é a reflexão sobre algum tema. Então, o ensino de literatura no Brasil, o ensino de literatura infanto-juvenil. Quais são as considerações acerca da literatura infanto-juvenil no Brasil? E aí a gente pode pegar os expoentes chamados Marisa Lajolo e Lígia Bojunga. Marisa Lajolo, uma crítica literária, que fala muito sobre a institucionalização da literatura, e a Lígia Bojunga numa forma de divulgação da literatura, no sentido de tratar temas com uma naturalidade muito grande, seja a Corda Bamba, falando sobre a família, a menina enfrentando suas dificuldades em ir para a casa da avó, enquanto morava num circo, deixou de morar num circo, saiu daquele seu universo, entrando em outro. O meu amigo pintor, que fala sobre temas como suicídio. Então, esses dois expoentes da literatura, um falando sobre a crítica literária, o outro falando sobre uma forma de divulgar literatura e seus assuntos, é importante dentro da literatura infanto-juvenil. Expoentes da literatura brasileira, como o Itamar Vieira Júnior, né, que fala sobre o Nordeste, que fala sobre a produção do campo, que fala sobre o torto arado, né, o arado que fica torto por conta de todo o cenário que se está em volta do Nordeste hoje em dia. E por aí vai. Então, ter noção de que a literatura
ter noção de como produzir um ensaio sobre a literatura, sobre o ensino dessa literatura, é também pensar aonde a literatura está. E o ensaio justamente é uma forma de expor essas ideias acerca desses assuntos, de expor as críticas, especialmente pessoais, problematizando essas questões. Então, não existe um rigor metodológico, não existe um rigor como uma resenha, que você tem que pegar parágrafos específicos e resenhar sobre, que você tem que pegar como um artigo acadêmico, que você tem toda uma metodologia de análise para você chegar a um objetivo. O ensaio é um autoexercício da razão. Então, o objetivo é identificar o julgamento do próprio autor a qual escreve o mesmo. Então, é aprofundar as suas inclinações, aprofundar o seu subjetivo dentro daquela produção, o ponto de vista pessoal. Então, mais uma vez, reflexões subjetivas profundas e minuciosas do autor acerca de qualquer temática, seja na literatura infanto-juvenil, seja no ensino da literatura, seja a literatura propriamente dita, que são algumas das temáticas que caem bastante, talvez alguma coisa dentro da tecnologia, hoje em dia, né? As tecnologias aliadas como multimodalidade, né? Para o ensino de literatura, que é o nosso próximo tema, acerca das multimodalidades, onde é que se a gente mudar, né, a palavra no local onde a gente coloca ela consequentemente vai ter uma perda de sentido, ou se não uma alteração de sentido. Então, a produção de textos mais concisos, uso de linguagem simples. Aqui a gente não vê uma coisa tão academicista. Por mais que a gente possa pensar que um ensaio ele esteja atrelado à academia, o ensaio ele está atrelado ao próprio autor. Então, o foco não é uma coisa regrada. O foco é na construção textual livre, sem sistematização específica. Então, é o autor quem vai conduzir o melhor do ensaio possível. Exploração de temas variados, não existe a questão da. Existe o tema, mas também existe, novamente, a visão do autor sobre aquela temática, que também provoca, especialmente, a intertextualidade de outras coisas, de outros textos. Resgate de percepções, vivências e experiências, ou seja, é permitido as vivências, a análise do que ocorreu com esse autor. Então é muito da primeira pessoa e não confundir como um relato. O relato não se analisa, o relato apenas se conta. Então é importante se ter em mente que o ensaio também é diferente do relato. O ensaio é uma forma de crítica e uma forma de análise. O relato é uma forma demonstrativa, expositiva, que não é a proposta do ensaio. Construção de um texto crítico e problematizador, ou seja, é preciso levantar problemas. Existe a descrição do tema e não a descrição de vivência. É diferente. Aqui é interessante falar isso. Descrição de vivência é o relato. Aqui é a descrição do tema, uma vez que incide o caráter pessoal dentro do tema. E eu acho que para fechar com chave de ouro são novas ideias. Não é trazer uma vivência sem
acrescentar uma crítica, sem acrescentar uma análise, sem acrescentar um ponto, e sim sobre a reflexão a partir daquela vivência, a reflexão a partir daquela nova ideia. Então, trazer sempre originalidade e criatividade. Aquele momento da foto. Então, a estrutura básica de um ensaio, ele pode ter 1, 2, 3 páginas, 5, 10, 15, por aí vai. Não há uma estrutura formal, mas nós sabemos que existe um limite de, se eu não me engano, 40 a 50 linhas. Mais ou menos mais de uma folha. Então, primeiro ponto é a ideia central. O que a partir daquele tema, o autor tem de visão principal? Então, apresentar a experiência, apresentar o conhecimento acerca daquela temática. Nos parágrafos seguintes, o corpo do texto, apresentar o entendimento ao leitor sobre o assunto. Se necessário, citação de referências. E, por fim, esse desfecho ou esse resultado a partir daquilo que foi apresentado inicialmente. Então, é como se fosse até mesmo uma redação do Enem, né? Que a gente está mais acostumado a apresentar, mas existe uma diferença muito clara. Você não tem que se abster do eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você tem que justamente falar o seu relato, mas não confundir relato com ensaio, porque é preciso apresentar a crítica. E aí, mais uma vez, primeira pessoa, singular ou plural. Eu e nós, que é uma característica totalmente diferente do texto do Enem, que a gente não pode se posicionar, que é em terceira pessoa. Aqui tem um pequeno exemplo de um ensaio, vou deixar aqui para poder ser lido rapidinho. Aqui a gente já percebe os verbos. Quem acordou? Eu acordei. Mas resolvi aproveitá-lo, eu aproveitei. Então aqui a gente tem descrição de cenas do cotidiano, uma exposição, mas essa exposição, é uma relação dialética. Se a gente tem uma exposição, para cada exposição a gente tem que ter uma argumentação. Ou senão a gente tem que ter uma crítica. Isso aqui advém da análise, e não apenas uma exposição, não apenas só um relato. Bom, então assim a gente encerra a questão do ensaio, a estrutura ensaio e algumas características bem importantes que se deve ter em mãos na hora de fazer esse texto. Focar em repertório. Repertório especialmente literário. São temas que envolvem tecnologias, são temas que envolvem literatura infanto-juvenil. Saber esses nomes, como Marisa Lajolo, autores contemporâneos que permanecem, Lígia Bojunga, dentro da literatura infanto-juvenil também, que permanecem como uns bons autores para serem citados diante do cenário que a gente se encontra. E aí eu vou dar uma pausa para a gente poder falar sobre as concepções da linguagem, para a gente encerrar o que a linguística estuda e começar a ver, após isso, a oralidade. Então, encerrar uma linguagem uma concepção da linguagem mais abstrata,
colocar ela para a oralidade. Falar de multimodalidade também é falar de meios digitais, outras formas de se entender literatura. E, por fim dessa semana, a gente vê questões de interpretação de texto para poder entrar na gramática. Bom, então, agora falando sobre concepções da linguagem, para finalizar de uma forma bem resumida. O próprio Hernani Terra, ele tem uma citação ao John Lyons aqui. Ó. Aqui. Não, aqui é o Bakhtin. Aqui. Ó. John Lyons aqui, linguagem linguística, ele tem uma própria citação. Mas o Hernani Terra, ele vai mastigar todos os conceitos trabalhados pelo John Lyons de uma forma muito interessante, bem introdutória em todos os aspectos, que serve para o mestrado, para essa prova de mestrado. Porque o próprio mestrado ele não pergunta sobre o autor, Não, ele vai falar sobre a interpretação de texto, de conceitos dentro de perguntas sobre um texto. Reformulando a frase. A prova do mestrado, ela pega esses conceitos e faz perguntas dentro da interpretação de texto. Então, saber esses conceitos pelo Hernani Terra é muito mais interessante pelo John Lyons. Então, linguagem, língua e fala. A fala é justamente um instrumento que se é muito pouco utilizado pela linguística, pois a ideia é estudar a estrutura. E a estrutura está muito mais presente na escrita. Então, pelo próprio Chomsky, que ele fala que ele diz assim: não o Chomsky em si, mas o John Lyons ele fala assim: um dos princípios fundamentais da linguística moderna é o de que a língua falada é mais básica do que a língua escrita. Isto não significa, entretanto, que a língua deve ser identificada com a fala. Deve-se estabelecer uma diferença entre os sinais linguísticos e o meio em que tais sinais se realizam. Assim, é possível ler em voz alta o que está escrito e, em contrapartida, escrever o que é falado. Essa ideia do que é básico vem da questão de correção gramatical, vem da questão de toda a valorização da escrita que influencia na permanência das ideias. Então, existe uma supervalorização da palavra escrita, mas a palavra, ainda assim falada, faz parte da comunicação humana. A escrita é anterior, perdão, a fala é anterior à escrita. Então, se deveria ter mais valor pela oralidade. Mas por toda a questão histórica que se tem com a escrita, de quem sabe escrever sempre se sobressair sobre aqueles que não falam, sobre aqueles que não escrevem. E é interessante até, por exemplo, se a gente for relacionar a questão de letramento, a questão de alfabetização. O filme do Luiz Gonzaga, De Pai para Filho. O Luiz Gonzaga ele foi um cantor que não sabia escrever. O que ele sabia era como ele aprendeu aquele instrumento, né, a sanfona, foi ouvindo seu pai. E todo aquele contexto em que ele teve de mandar o Gonzaguinha, né, o filho dele, para uma escola, ele se formou em Direito no Rio de Janeiro, tem tem uma forte questão dentro da oralidade,
de como a escrita, por um lado, o Gonzaguinha nunca quis se formar, ele nunca quis se estudar direito, ele nunca quis ser doutor, como é expresso no filme. Mas existia a supervalorização da palavra escrita, de quem sabia ler, de quem sabia escrever, ser doutor, de ter um anel, de ter um status. Então a língua e a fala, por mais que exista a linguagem escrita e a linguagem oral, ainda existem essas questões históricas. Então, aqui como Hernani Terra pontua muito bem, os falantes são sujeitos históricos e ideologicamente constituídos que ocupam lugares sociais. A escrita, ela está dentro de um lugar social que difere aqueles que não escrevem. A escrita, ela está associada a um poderio muito maior do que quem não escreve. E a oralidade fica para os subalternos, ficam para aqueles colocados de lado, ficam aqueles para os marginalizados. Né? Aqueles que não sabem escrever são os marginais que estão à margem da sociedade, porque a ponta da sociedade é justamente quem está na ponta do lápis. Então, na medida em que a linguagem é forma de interação entre sujeitos, o que caracteriza é o diálogo em sentido amplo. E aí, Bakhtin ressalta: para observar o fenômeno da linguagem é preciso situar os sujeitos, emissor e receptor do som, bem como o próprio som. Ou seja, essa produção que a gente chama, do que a gente está fazendo, né, o próprio som é a palavra em si, situar o próprio som no meio social. Então, se eu falar, por exemplo, abacaxi aqui e falar abacaxi numa sala de aula, ou falar abacaxi, tudo depende no meio social que a gente está inserido. E não só uma sala de aula, mas uma sala de estar, uma sala de uma escola pública, de uma sala de uma escola particular, uma sala de uma universidade federal e por aí vai. Então, com efeito, é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável que estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social imediata, quer dizer, que tenham relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. A palavra, ela é muito mais profunda, então ela tem que ter um aporte entre um e outro. A palavra, ela é um meio condutor de significados. Então, embora ainda na ideia lá do Arnauld e do Lancelot no século XVII, as palavras são sons distintos e articulados de que os homens fizeram sinais para o que se passa em seu espírito. Ainda, mais ainda, essa articulação advém de um meio social. Né? A palavra amor, o que é amor? Só a partir de toda uma construção social do queijo da goiabada, do Romeu e Julieta, que se deturpam muitas vezes. Por exemplo, a ideia do amor. O amor que se envolve em um matar, acabar matando o outro, por conta de famílias que não se que não se que não se queriam, que houvesse um relacionamento que não se poderia ter, então é preferível a morte. Bom, tudo isso é uma construção histórica. Todos os sentidos que cabem dentro de uma palavra partem de uma produção histórica. E, justamente, a linguagem ela vai se dividindo dentro desses sistemas convencional, pelo qual os sujeitos interagem com eles próprios, entre eles. E interessante pensar a linguagem agora, né, dos animais. Nós somos seres racionais, seres humanos, mas nós não somos, na verdade, perdão, diferentes dos animais como abelhas, né? E aí o Lyons ele ressalta o seguinte, que a linguagem dos animais, ao contrário do que ocorre na linguagem humana, não é dotada de produtividade, ou seja, a linguagem dos animais não tem a propriedade de construir e interpretar novos sinais, como ocorre na linguagem humana. Essa questão
tem muito a ver com a competência e o desempenho, que é uma corrente muito atual, digamos assim, que é a mais aceita atualmente, do Chomsky, que ele vai tentar matematizar a língua. Ele vai tentar estruturar a ideia de que essa concepção que a gente tem, essa concepção de que a gente precisa acertar a língua, ela não é por esse lado. É pelo lado de que nós estamos habituados a uma certa língua, aí vem a ideia de desempenho, mas a competência se trata do quão envolvidos naquela língua nós estamos. E essa capacidade de estruturar e reproduzir e produzir não é possível dentro do reino animal. Como abelhas, como cães, eles têm uma capacidade de percepção, de comunicação, mas não uma percepção de linguagem, uma percepção de produção linguística. Uma coisa é você se comunicar, você saber que um latido com outro latido pode ser alguma briga, mas que não que a gente, a partir de um latido diferente, a gente vai falar que é uma briga com um cachorro só. Mais um latido específico vão ser uma briga com 2 cachorros. Não. Essa capacidade de produção, de competência, cabe somente até então aos seres humanos, dentro de situações comunicativas. E aí também é outra questão. O Chomsky ele pega vários conceitos dos demais e vai adaptando para as suas ideias serem mais aceitas. Então, essa ideia de língua como sistema de símbolos que são construídos a partir desses sujeitos históricos, que a linguagem é o resultado também dessa língua, mas que por ela própria ela não é instintiva. Como assim ela não é instintiva? A linguagem, segundo Sapir, de 1929, é um método puramente humano e não instintivo. Ou seja, instintivo é o impulso natural, o estímulo interior que leva os animais a uma ação dirigida à conservação da espécie. Neste caso, Sapir diz que a linguagem humana é uma convenção social e não um impulso natural. Então, não é natural que produzimos isso, mas sim uma convenção. Uma convenção de que se batata é a meio amarelada, todo mundo vai dizer que batata é meio amarelada. Se a gente diz que um computador serve para a gente se comunicar, todo mundo vai saber que o computador só serve para a gente se comunicar. Então, essa é a definição de linguagem, algumas definições de linguagem, que vão se estender desde o Sapir, que também é um teórico, desde o Blog e Trager, de 1942, desde o Hall, de 1968, desde o Robbins, de 1979, e também, mais recente, do Chomsky, de 1957. Ainda existem 2 questões que ele aborda sobre o caráter público e o privado da fala. E aí a gente já estaria entrando, a gente já falou de todas as questões relacionadas à escrita, da linguagem em si, da língua, dessas diferenciações, mas a gente já estaria entrando dentro da fala. E aí, 2 questões mais importantes é a de bem público, ou seja, a língua é exterior aos indivíduos e por isso eles não podem criá-la ou modificá-la individualmente. Não é possível que eu redefina toda a questão do amor que foi criado desde Shakespeare, desde antes de Shakespeare, na mitologia grega, que no Ocidente é o que nós temos acesso, e, por exemplo, introduzir todos os conceitos africanos sobre o amor, de poliamor, que pode se ter mais, quanto mais mulheres se ter, melhor se tenha, mais mulheres se tenha,
melhor, porque, novamente, representa o status, então tudo depende dos sujeitos que a produzirem a partir dessas convenções sociais. Então não é um estímulo natural, não é um impulso, não é algo instintivo, mas sim todo um público que, novamente, essa ideia de contrato, né, que vem lá da Revolução Francesa, dos contratualistas, é uma espécie de contrato coletivo que se estabeleceu entre as pessoas e ao qual todos aderiram. A língua portuguesa, por exemplo, pertence a todos aqueles que se dela utilizam. Então, esse caráter público da língua, ele vem justamente de todas essas questões. Então, esse caráter público, ele vem de todos aqueles que se utilizam dela. E, por fim, o caráter privado, e aí a gente já adentra na língua e na fala, nessa dicotomia, que uma não pode existir sem a outra. Permite verificar que a linguagem humana, ao contrário dos demais bens que são públicos ou privados, possui ao mesmo tempo as características de bem público e privado, de coletivo e individual, de abstrato e concreto. A língua é o lado público, coletivo e abstrato da linguagem humana, ao passo que a fala é seu lado privado, individual e concreto. Então, tudo que eu disser estará dentro do meu campo individual. Por isso que certas aparições e certas novas estruturas podem ir surgindo, porque cada ser que for produzindo o texto, porque texto também é sinônimo de discurso, então vai ter esse lado pessoal, esse lado subjetivo, assim como um ensaio. O próprio ensaio, ele advém da sua fala num campo da linguagem escrita, mas ele não deixa de ser a sua fala, o que você está produzindo, que passa pelo seu pensamento, que não vem em forma oral, mas que vem em forma escrita. Então eu acho que a gente conseguiu passar pelas concepções da linguagem, retomando também algumas ideias acerca do texto como uma unidade de trabalho, a construção dessa textualidade, de que existe, além de um emissor, de um receptor, de um meio social em que existe a linguagem, e a gente conseguiu, então, fechar essa linguagem, as práticas da linguagem, entendendo um pouco, não sobre as correntes da linguística em si, do que a linguística estuda em si, mas como que a linguagem ela pode ser vista agora mais de uma forma voltada para o ensino. Como ensinar algo que está inseparavelmente do nosso social. E aí a gente pode ter uma base muito melhor para poder começar a falar sobre oralidade e multimodalidade no ensino de literatura. Bom, até mais.